Oi, pessoal. Vamos começar então a aula de tópicos avançados da disciplina de Macroeconomia 2 da graduação do curso de graduação em Economia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Marcelo de Oliveira Passos, do Departamento de Economia e também do Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados, Economia Aplicada, aqui da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. O curso de pós-graduação em Organizações e Mercados tem mestrado e doutorado em Economia. Mas esse curso aqui, essa aula, corresponde à disciplina de Macro 2 da graduação e não do mestrado. A referência para toda essa aula é o capítulo 21 do livro de Macroeconomia do Dornbusch, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer e Startz. Eu acho que é Richard Startz, se não me engano. Macroeconomia, 11ª edição, um livro já antigo, muito tradicional de macroeconomia. Inclusive o autor principal, Rudiger Dornbusch, já morreu faz alguns anos. E é o capítulo 21, é o último capítulo deste livro, tá? A edição, 11ª edição de 2013. Vamos começar com modelos de equilíbrio com expectativas racionais. Nesses modelos, os mercados chegam a um estado de equilíbrio e não existe nada sistemático, ou seja, nada permanente, constante, que a política monetária possa fazer para afetar ou influenciar, alterar o produto e o desemprego. Quer dizer, a política monetária, no modelo de equilíbrio com expectativas nacionais, ela fica inócua, tá? Ela não consegue afetar nem os níveis de produto, nem as taxas de desemprego. O termo equilíbrio das expectativas racionais identifica duas características que são muito relevantes. A primeira delas é que os agentes econômicos não conhecem o futuro com certeza. Então eles baseiam seus planos, suas decisões, suas ações, incluindo a fixação de preços, em suas previsões ou expectativas em relação ao futuro. Expectativa tem que ser em relação ao futuro, né? Aqui eu coloquei como o livro está, mas naturalmente ninguém tem expectativa sobre o passado. Então, quando a gente forma nossas expectativas, é, obviamente, pensando no futuro. Então, os agentes aqui econômicos, eles não conhecem o futuro com certeza, então vigora uma situação de incerteza e eles formam expectativas em relação a eventos que eles julgam como mais prováveis, tá? Incluindo fixação de preço. Então, quando o empresário fixa preços, ele olha a informação relevante que ele possui, né, que ele dispõe, e fixa o preço do seu bem ou serviço. Outra característica é a ideia de equilíbrio, né, a noção de equilíbrio. Equilíbrio com expectativas racionais pressupõe um estado de equilíbrio, que é um estado onde as forças se opõem e se anulam. Né? As forças opostas dentro de um sistema, elas se anulam. Né? É o chamado steady state, estado estacionário. Né? A teoria neoclássica afirma que o desemprego está sempre em sua taxa natural, havendo apenas desemprego friccional e o produto está sempre em nível de pleno emprego. Quer dizer, a taxa natural de desemprego, ela é uma taxa que equivale ao pleno emprego. Só que no pleno emprego, ou na taxa natural, existe um desemprego chamado de friccional, que é resultante das fricções do mercado de trabalho. Essas fricções são decorrentes de pessoas que estão empregadas e se demitem, né, e buscam um emprego melhor, ou buscam uma qualificação, ou uma mulher que busca ficar mais com a família ou com seus filhos, né, até procurar novamente emprego. Durante um período, essas pessoas se demitem e ficam temporariamente desempregados, investindo no seu próprio capital humano, acumulando capital humano, ou destinando, né, seu tempo para atividades familiares ou para apoiar algum parente, enfim. Né? Robert Lucas ele apresenta uma hipótese do modelo alterada, modificada. Algumas pessoas não sabem o nível de preços agregado, o índice de preço, né? Só que elas sabem, conhecem bem, o salário e os preços nominais. Tá? O salário nominal e os preços com os quais elas se deparam no mercado. No supermercado, ao fazer compras, no shopping, enfim.
Elas conhecem esses preços, sobretudo daqueles bens que fazem parte da sua cesta de bens, né, do seu consumo mensal, e conhecem, obviamente, o salário. Elas sabem quanto elas ganham, consultam seus olerites, seus contra-cheques, né, e conhecem o salário nominal e os preços nominais de seus bens. Porém, elas não conhecem o nível de preços agregado, elas não acompanham a trajetória de inflação e não sabem o nível de preços agregado, elas não conhecem o histórico, né, as séries históricas dos indicadores de inflação, dos índices de inflação. Né? Então, exemplo, supondo um aumento de preços e salários nominais na mesma proporção, vamos supor que o IPCA, por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tenha subido 10%, mas o salário nominal da pessoa tenha subido também 10%. Tá? Nesse caso, o salário real, que é W sobre P, fica inalterado. Né? Subiu W, salário nominal, 10%. Subiram os preços, também, o P, também 10%. Então, o salário real, W sobre P, o poder de compra, fica inalterado, fica o mesmo. Né? Só que os trabalhadores não percebem que o nível de preços, o P, subiu também 10%. Então eles só percebem que o salário nominal deles subiu. E aí passam a acreditar que, como só subiu o W e não subiu o P, subiu o W sobre P, que é o salário real. Então eles acreditam que o poder de compra deles aumentou e vão ofertar mais trabalho. Ao ofertarem mais trabalho, eles vão aumentar o nível de produto. Tá? É uma espécie de ilusão monetária com a qual eles se deparam. Tá? Então, eles não têm a exata noção do quanto, de como está o salário real. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o salário real ficou mantido. Só que as pessoas acreditam que o salário real aumentou porque elas não perceberam o aumento de preço, só perceberam o aumento do salário nominal. O enfoque das expectativas racionais supõe que as pessoas utilizem todas as informações relevantes disponíveis na formação de expectativas das variáveis econômicas, não somente preços, mas também desemprego, câmbio, enfim. As expectativas racionais, a chamada revolução das expectativas racionais, da qual o Robert Lucas foi um dos protagonistas, acredita nisso, que as pessoas, os agentes, usam todas as informações relevantes disponíveis em blogs, sites, revistas, livros, jornais, etc., para formarem suas expectativas. Supõe-se o nível de preços efetivo, que é P, minúsculo, tá, como igual ao nível de preço esperado, que é PE. Quer dizer, as pessoas passam a não se basearem em P, mas sim em PE. Então, elas, ao tomarem decisões, elas avaliam o preço esperado, o que elas esperam de aumento, de redução de preços. Tá? E esse PE, esse preço esperado, é consistente com o nível de pleno emprego, ou nível de preços, aquele nível de preços que iguala a demanda agregada e a oferta agregada, que é o nível de preços de pleno emprego. Tá? Então, esse preço esperado, ele equivale ao nível de pleno emprego, que é o nível de preço que iguala a demanda agregada e a oferta agregada, OA igual a DA. Os agentes nem sempre acertam suas previsões, mas eles não cometem erros sistemáticos, quer dizer, eles cometem erros novos, vamos dizer assim. Se eles erraram uma vez, eles não vão errar duas, três vezes de forma igual. Eles não vão repetir seus erros, né? E sim vão corrigi-los. Se eles erraram uma vez, eles vão incorporar esse erro nas suas decisões futuras e não vão cometer mais esse erro. Podem errar novamente, né? Porque eles nem sempre acertam suas previsões, mas não vão cometer os mesmos erros sistematicamente. Em resposta a uma mudança antecipada na oferta de moeda, MS, que é o símbolo de oferta de moeda, os agentes vão esperar uma mudança na mesma proporção no nível de preços, PE. Tá? Então, quando eles antecipam o aumento da oferta de moeda, a oferta monetária, os saldos monetários,
eles esperam uma mudança no, nos preços, né? Então, uma mudança no preço esperado. Então, se a oferta monetária subiu 5%, eles esperam que os preços no futuro vão subir também 5%. Tanto, tanto P quanto PE mudarão na mesma proporção da mudança na oferta de moeda. Quer dizer, como eu falei, se a moeda sobe 5%, espera-se que os preços subam também 5%. PE vai mudar na mesma proporção da mudança na oferta de moeda. A oferta de moeda, então, real, saldos reais monetários, que é MS, de oferta de moeda nominal, sobre P, MS sobre P é oferta real de moeda, tá? Ou saldos reais monetários. Então, da mesma forma que aconteceu lá com salários reais, né, se a MS subir 5% e os preços subirem também 5%, a oferta real de moeda fica inalterada, a economia fica no pleno emprego. Já uma mudança não antecipada na moeda, uma mudança que surpreende os agentes, tá? Aí sim vai ter efeito na oferta agregada e demanda agregada, porque não afeta o preço esperado. Tá? Então as pessoas elas não esperam, né, essas mudanças, e aí essas mudanças não esperadas, não antecipadas, mudanças que não foram previstas pelos agentes, aí sim vão afetar, né, o modelo de oferta agregada e demanda agregada, vão afetar a situação econômica. A relevância da política econômica. O modelo de Lucas é mais interessante que o modelo neoclássico porque permite desvios transitórios, temporários, do pleno emprego. Já o modelo neoclássico não permite desvios do pleno emprego. Esses desvios transitórios são resultantes de erros de expectativa e duram o tempo que os erros efetivamente vigoram, duram. Enquanto durar esses erros de expectativa, né, a gente tem desvios transitórios, tá, do pleno emprego. Esse tempo não deve ser muito longo, não pode ser muito longo, né, porque os agentes não cometem erros sistemáticos. Então eles corrigem esses erros. Não há lugar para a política monetária se há expectativas racionais e equilíbrio de mercado. A política monetária se torna irrelevante, porque os agentes antecipam as medidas da política monetária. Agora, passeio aleatório do PIB. Se as flutuações do produto forem principalmente permanentes, as mudanças na DA, na demanda agregada, devem ser relativamente pouca importância. Então, se o produto flutua de forma permanente, né, então as mudanças na DA devem ser de pouca importância. Por que isso? Porque, de acordo com o modelo de oferta agregada e demanda agregada, o efeito de choques de demanda agregada desaparece com o tempo. A gente viu isso em aulas passadas, inclusive disponíveis aqui no YouTube. Porque a curva de oferta agregada de longo prazo ela é vertical. Então, a demanda agregada ela é deslocada, tá? Dado o choque, a demanda agregada se desloca, porém, depois é feito um mecanismo de ajuste e a demanda agregada ela retorna ao nível inicial e o que acontece é uma variação de preço, um aumento de preço, porque a oferta agregada de longo prazo ela é vertical. O modelo de oferta e demanda agregada tradicional, que nós já vimos. Só que, se o efeito dos choques for permanente, aí a fonte desse choque deve ser algo além da demanda agregada. Tá? Então, quando o efeito dos choques for permanente, então a fonte desses choques deve estar fora da demanda agregada. Lembrando que demanda agregada, os choques de demanda agregada, que são transitórios, que desaparecem com o tempo, são motivados por MS, aumento da oferta monetária, por aumento de gastos públicos. Tá? Então, se o efeito dos choques for permanente, a fonte, a origem desses choques, deve ser algo que esteja fora da demanda agregada. A ideia de que mudanças no produto sejam permanentes é descrita às vezes como passeio aleatório do PIB, random aleatório walk, passeio aleatório do PIB. Quer dizer, andando para cima e para baixo, o PIB não tem tendência
não tem propensão de voltar à tendência, quer dizer, ele não tem o chamado retorno à média, tá? Ele não tem propensão de voltar à tendência, tá? Então ele é imprevisível. Agora a teoria do ciclo econômico real. A teoria do ciclo econômico real, Real Business Cycles, tá? Ciclo reais de negócios, alguns chamam de ciclo reais de negócios, de equilíbrio, afirma que as flutuações no produto e no emprego são resultado de muitos choques reais que atingem a economia. Então, flutuações no produto e no emprego são resultantes de muitos choques reais que afetam a economia. Com os mercados se ajustando rapidamente, permanecendo sempre em equilíbrio. Então, a gente tem vários choques reais atingindo a economia, isso gera flutuações no produto e no nível de emprego, tá? Só que os mercados se ajustam rapidamente e tendem a permanecer em equilíbrio. E a política monetária, nesse caso, também não tem efeitos reais, né? Então, a política monetária não afeta nem o produto nem o emprego. Choques de demanda agregada não são fontes importantes de flutuações. Então, MS, oferta nominal de moeda, que é fruto da política monetária, não é fonte importante de flutuação na demanda agregada. MSG também, choques de gasto público também, tá? Que afetam a demanda agregada, não é uma fonte importante de flutuação. A teoria busca explicar os choques na economia que causam flutuações e também quais os mecanismos de propagação dessas perturbações, desses choques, na economia. Então a teoria quer explicar isso, os choques que causam as flutuações e como esses choques se propagam pela economia. Agora os mecanismos de propagação. O mecanismo de propagação mais associado, mais vinculado ao ciclo econômico, é a substituição intertemporal entre períodos de lazer. Flutuações no nível da oferta de trabalho durante ciclos econômicos não são sustentadas pelas evidências empíricas. Então, as alterações de oferta de trabalho nos ciclos econômicos, elas não são sustentadas pelas evidências empíricas. A sensibilidade ou elasticidade da oferta de trabalho em relação ao salário real é muito pequena. Então, aumentando o salário real, a oferta de trabalho vai ser pouco impactada, reduzindo o salário real também. A sensibilidade da oferta de trabalho em relação ao salário real é muito pequena. E as mudanças do salário real são muito pequenas, também são ínfimas, durante o ciclo econômico, segundo as evidências empíricas. Os modelos de ciclo econômico real explicam grandes movimentos do produto por causa de pequenos movimentos do salário. Então, mesmo esses movimentos sendo pequenos, né, esses modelos eles mostram que há grandes movimentos do produto, mesmo com pequenos movimentos dos salários. Então, existe uma elasticidade elevada da oferta de trabalho em relação a mudanças temporais no salário. Tá? Então, existe uma sensibilidade da oferta de trabalho quando ela responde a mudanças temporais no salário. O argumento é que as pessoas se preocupam com o seu esforço de trabalho total, só que se preocupam muito pouco com quando elas trabalham. No modelo neoclássico, a ideia era mostrar que as pessoas se preocupavam mais em quando trabalhar. Quando o salário real aumentava, as pessoas dedicavam mais trabalho, se dedicavam mais ao trabalho, ofertavam mais trabalho. Quando o salário real caía, elas ofertavam menos horas de trabalho e ficavam mais no lazer. Tá? Modelo neoclássico. Só que o modelo aqui de ciclo econômico real fala que as pessoas se preocupam mais com o esforço de trabalho total do que propriamente com quando vão trabalhar. Tá? A ideia é a seguinte: se a pessoa se a pessoa receber uma proposta de, olha, você vai trabalhar no sábado também. Ah, não queria trabalhar no sábado. Não, você vai trabalhar só 3 horas por dia e no sábado também. A pessoa vai aceitar. 3 horas por dia, 4 horas por dia, a pessoa aceita. Mesmo trabalhando no sábado.
porque o esforço de trabalho total compensa. Já que você disser para a pessoa, ó, você vai trabalhar de segunda a sexta, mas vai trabalhar 10 horas por dia, de repente a pessoa não aceita, mesmo tendo o sábado para folgar. Tá? Então, a ideia é de que as pessoas se preocupam mais com o seu esforço de trabalho total do que propriamente com quando elas trabalham. A substituição intertemporal de trabalho não quer dizer que a oferta de trabalho seja sensível a mudanças permanentes nos salários. Tá? Então, a substituição de trabalho e lazer entre períodos não quer dizer que a oferta de trabalho seja elástica ou sensível às mudanças permanentes nos salários. Tá? Se os salários aumentarem e permanecerem mais altos por mais tempo, não existe vantagem em trabalhar mais nesse período do que no próximo, porque os salários permaneceram em alta. Então não tem vantagem em trabalhar mais agora do que depois. Por isso que a substituição intertemporal de trabalho, se os salários aumentam e ficam num patamar de alta, não se aplica. Agora, as perturbações ou choques. As perturbações ou choques mais importantes são de produtividade e de gastos do governo. São os mais relevantes para a teoria do ciclo econômico real. Um choque de produtividade muda o nível de produto obtido por dados montantes de insumo. Quer dizer, com o mesmo montante de insumo, você produz mais. Tá? Então, até com menores montantes de insumo, você pode produzir mais se você tiver um choque de produtividade. No caso do Brasil, vários setores estão com a produtividade estagnada durante muitos anos. O setor que tem a produtividade crescendo no Brasil nas últimas décadas é o setor do agronegócio. É o setor em que há uma liderança de produtividade entre os outros setores. É o setor mais dinâmico em termos de produtividade do país. Supondo um choque de produtividade, os indivíduos vão querer trabalhar mais para aproveitar a vantagem da produtividade maior. Dado que eles vão produzir mais, vão ganhar mais. E vão aumentar o nível de produto, vão ganhar maiores salários. Tá? A produtividade aumentando, os salários reais e nominais aumentam, sem inflação, sem gerar inflação. Perturbações. Os empresários com produtividade mais alta, que significa receitas mais elevadas e lucros mais elevados, vão investir mais e vão difundir, vão propagar esse choque para períodos futuros. Vão transmitir, ecoar esse choque para períodos futuros. Então há quase uma ampliação da produtividade de forma intertemporal, ao longo de vários períodos. Se o efeito de substituição intertemporal de lazer for forte, tá? Então, mesmo um pequeno choque de produtividade pode ter um efeito grande, ou relativamente grande, sobre o produto, tá? Se esse efeito de substituição intertemporal de lazer for forte. Então, um pequeno choque de produtividade pode fazer com que as pessoas reduzam o tempo de lazer e aumentem o tempo de trabalho. Isso pode gerar um efeito grande sobre o produto agregado. Agora, os modelos novo-keynesianos de rigidez de preços. Os novos keynesianos, eles aceitam a premissa do comportamento racional individual. Tá? Então, os keynesianos tradicionais, eles não aceitavam essa premissa. Já os novos keynesianos, eles aceitam essa premissa de que os indivíduos têm um comportamento racional e otimizam seu bem-estar através do consumo. Só que eles desenvolvem modelos em que os mercados não atingem rapidamente o equilíbrio completo e os preços nem sempre se ajustam às mudanças da oferta de moeda. Quer dizer, existe rigidez de preços. Né? Os preços não são totalmente flexíveis, como dizem os modelos neoclássicos e o modelo do ciclo econômico real, que também é um modelo novo clássico. Considerando a rigidez de preços e aumento da oferta de moeda, pelas teorias de equilíbrio, os preços deveriam também aumentar proporcionalmente, como nós já vimos lá no modelo de ciclo econômico real. Só que existe um custo de alteração de preços, que é o chamado custo de menu. Sob concorrência imperfeita, as perdas sofridas por ter o preço errado podem ser uma fração muito pequena do valor para a sociedade em comparação com ter o preço correto.
Eu falei sobre custo de menu na aula sobre anatomia da inflação e do desemprego. É só olhar lá a aula sobre isso. Tá? Basicamente, custo de menu, originalmente, seria o custo de um dono de restaurante alterar os menus, né? E informar também a alteração de preços para os seus clientes. Né? Então, existe um custo de alterar os preços, que é o chamado custo de menu, que é o custo de trocar preços, o custo de convencer os clientes a continuarem comprando no mesmo patamar com preços mais altos, divulgar preços novos também, convencer os clientes de que, mesmo com preços mais altos, eles terão algum tipo de vantagem. Então, tem custos associados ao custo de menu, né? Que é um custo de alterar preços. Então, as perdas, quando a gente supõe concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística, as perdas sofridas por ter o preço errado podem ser uma fração muito pequena do valor para a sociedade em comparação com ter o preço correto. A teoria da nova economia keynesiana sugere que as empresas podem ter custos associados à mudança de preços, mesmo que a inflação ou outros fatores econômicos imponham, exijam essa alteração. Mesmo que a inflação exija isso, mesmo que o empresário não tenha saída a não ser aumentar preço, ele vai ter custos associados à mudança desses preços. Custo de impressão, né, produção, atualização de softwares, programação de novos preços, atualizar menus, etiquetas de preço, outros materiais impressos, treinar os funcionários e divulgar para eles os novos preços, custos de comunicação, comunicar as mudanças de preço aos clientes, custos de sistemas, atualizar preços em sistemas de ponto de venda e outros sistemas de gestão, o tempo e os recursos das equipes envolvidas na gestão de preços, treinamento dessas equipes. E o impacto. Os custos de menu podem levar as empresas a serem relutantes a pensarem 2, 3 vezes em alterar seus preços, mesmo, né, que a inflação exija isso ou outros fatores econômicos imponham essa mudança. Mas as empresas podem ficar relutantes em alterar preços. Aconteceu isso, por exemplo, no passado, na crise de 2000, deixa eu ver aqui, de 99, né, 1999, quando nós saímos do governo FHC-1 para o FHC-2. Né, nós tivemos uma crise externa, né, e falou-se ali que o Plano Real ia né, não dar certo, que a inflação ia voltar com tudo. E não houve esse aumento da inflação, embora a taxa de câmbio tivesse disparado. A taxa de câmbio tinha disparado, muitos falaram que esse câmbio, essa mega desvalorização, no caso mega depreciação do câmbio, iria pressionar muito os preços. E realmente a inflação subiu, mas não subiu na magnitude que se esperava, porque os empresários absorveram uma parte desse aumento da inflação. Isso pode levar a uma rigidez de preços, o que pode ter consequências econômicas. Essa resistência dos empresários ou das empresas em aumentar preços, ou em reduzir preços também. Os novos keynesianos, a diferença dos novos clássicos, não acreditam que os mercados se equilibrem rapidamente segundo a lei da oferta e da demanda. Tá? Então, eles acham que esse ajuste, né, esse equilíbrio do mercado não é rápido. Para eles, os salários e preços não são flexíveis, mas são viscosos, ou mais rígidos do que flexíveis. O viscoso é como se visco, né? É a ideia de ter algo que traga uma inflexibilidade, que traga uma rigidez, né? O visco é como se você tivesse ali um óleo que emperrasse os mecanismos, não um óleo que facilitasse, né, o movimento de mecanismos, né? Como se você tivesse ali uma areia, né, ou alguma coisa que enrijecesse, uma espécie de uma cola que tornasse esse ajuste
de preços e salários menos flexíveis. A ideia de sticky prices, né, que é preços viscosos. Essa viscosidade seria ligada a imperfeições na distribuição das informações, que são as informações assimetricamente distribuídas. Alguns agentes têm muito mais informações e melhores informações do que outros. Então, isso gera imperfeições também no ajuste, né, do mercado para atingir o equilíbrio. Não se trata exatamente de substituir o mercado pelo Estado, mas de encontrar meios que melhorem o funcionamento da economia e que reduzam a assimetria de informações. Agora, a revolução das expectativas racionais. Essa revolução das expectativas racionais, o Lucas e outros autores, combina hipóteses do modelo oferta agregada e demanda agregada com as do modelo de previsibilidade ou previsão perfeita. As expectativas se ajustam perfeitamente com relação a mudanças antecipadas na oferta de moeda, só que isso não ocorre para mudanças não antecipadas. Já coloquei isso, né? Estou apenas aprofundando agora. As mudanças antecipadas, né, elas são perfeitamente absorvidas pelas expectativas. Já as mudanças surpresa, né, que não são antecipadas, não são esperadas ou inesperadas, essas mudanças sim, elas impactam na economia. O multiplicador da política monetária é zero, porque, né, quando há mudanças antecipadas na oferta de moeda, a política monetária é inócua, né? E é relativamente grande com relação a mudanças não antecipadas. Então, a política monetária surpresa, aquela que surpreende os agentes, ela tem sim um multiplicador que é grande. A relação simples de demanda agregada, M minúsculo, V minúsculo, P minúsculo, Y minúsculo. Quer dizer, M é a oferta de moeda, V é a velocidade, que nós supomos constante, P, nós já vimos, é o nível de preço, e Y é o PIB. A curva simples de oferta agregada de curto prazo, P igual a PE, preço esperado, aqui um lambda, e aqui é o hiato do PIB, né? P é o nível de preço esperado, Y estrela, Y asterisco é o PIB potencial, e Y é o PIB efetivo, tá? E o lambda é a inclinação da curva de oferta agregada. Então, o lambda aqui é a inclinação, né, a declividade aqui da curva de oferta agregada. Se o lambda for grande, o aumento do produto acima do produto potencial provoca uma elevação abrupta dos preços acima do esperado. Então, se o Y aqui, potencial, né, ficar abaixo do Y normal, do PIB efetivo, se o PIB subir acima do potencial, tá, aí nós temos o lambda grande que vai provocar uma elevação rápida, abrupta dos preços acima do esperado. Já se o lambda for pequeno, a resposta de curto prazo dos preços para o produto é pequena. A gente vai combinar essas duas equações aqui, 1 e 2, tá? A da demanda agregada e a equação da oferta agregada. Vamos combiná-las, né? Então a gente tem aqui e vai definir o produto e o preço de equilíbrio, tá? Então aqui a gente tem o produto de equilíbrio, está aqui, é a equação 3, aqui, né? E aqui o preço de equilíbrio, tá? Eu vou me ater principalmente aqui, porque eu não tenho caneta aqui, então não vou mostrar esses cálculos. São relativamente simples, né? Basta você igualar as duas equações, combinar e fazer alguns procedimentos algébricos, mas, né, eu vou meter aqui as conclusões de cada uma dessas equações. A 3, que é o produto de equilíbrio, e a 4, que é o preço de equilíbrio. A crítica de Lucas. O modelo padrão de oferta agregada e demanda agregada supõe que os agentes econômicos fazem previsões para a economia que são inconsistentes com as previsões que o próprio modelo faz. Tá? Então, um modelo padrão de demanda agregada e oferta agregada, ele supõe que os agentes econômicos façam expectativas e previsões para a economia e essas previsões
acabam não sendo coerentes ou são inconsistentes com as previsões do próprio modelo. Então, é como se fosse uma inconsistência intrínseca ao modelo padrão de oferta agregada e demanda agregada. Então, supondo que os agentes façam uso dos modelos de oferta agregada e demanda agregada para prever preços e que eles tenham total informação, que é informação simétrica e não assimétrica, os agentes então teriam previsibilidade perfeita, eles fariam previsões perfeitas. O preço esperado é calculado pelo próprio modelo, ou seja, os agentes calculam o preço efetivo baseados em MV e PE e assim por diante. Então eles fixam o preço efetivo igual ao preço esperado. E aí a gente teria isso aqui. A equação 4, pela equação 4, né? A equação 4 está aqui, a gente troca P por PE. Aqui PE mantém e aqui vira PE. Tá? Então fica PE aqui igual a P, e aqui a gente tem, né? Vamos rearranjar a equação, fica P é igual a P, tá? E o Y fica igual ao Y estrela, que é o produto efetivo igual ao produto potencial, que é pleno emprego. Aqui é uma situação de equilíbrio. As previsões das equações 6 e 7, essas duas, de preço esperado e PIB de equilíbrio, são diferentes das previsões originais da oferta agregada e demanda agregada. Nesse caso, nós temos aqui previsibilidade perfeita. Ela supõe, essas previsões, que as expectativas de preços são determinadas de forma endógena, tá? Dentro do modelo. As expectativas de preços são formadas dentro do modelo e não fora do modelo, que seria expectativas exógenas. E a formação, nesse caso de expectativas, ela é consistente, não é incoerente, ela é consistente, ela se adapta, se adequa, se coaduna com as previsões do modelo. Com previsibilidade perfeita, a política monetária ela é neutra no curto prazo e também é neutra no longo prazo. Tá? Então, quando a gente tem previsibilidade perfeita, a política monetária é neutra no prazo mais curto e também no longo prazo. Ela é sempre neutra. Agora, as deficiências do modelo de previsibilidade perfeita. A primeira deficiência é que os tomadores de decisão saibam tudo sobre economia. Tem um conhecimento amplo de economia. A segunda crítica que se faz é que a economia está sempre em pleno emprego. Agora, o modelo com expectativas racionais. O modelo com expectativas racionais supõe que os agentes façam o melhor uso das informações disponíveis para eles. Então, eles estão utilizando da melhor forma possível as informações que eles dispõem. As expectativas são formadas de um modo consistente com o modo como a economia realmente ou efetivamente funciona. Algumas variáveis apresentam incerteza. Se a oferta de moeda é M, a diferença entre a expectativa dos agentes e a oferta de moeda efetiva é isso aqui, é o εm, que é o M, que é a oferta de moeda efetiva, e ME, que é a oferta de moeda esperada. Essa diferença é um erro de previsão de oferta de moeda. Tá? O multiplicador da política monetária com relação à oferta à moeda antecipada, ME, é zero. Então, se a política monetária for antecipada, ela é inócua, igual nós vimos no modelo de previsibilidade perfeita. Porém, o multiplicador da política monetária com relação à moeda não antecipada, que é o εm, quando você tem um desvio do que foi previsto e do que efetivamente se concretizou, aí esse multiplicador é positivo, tal como no modelo de oferta agregada e demanda agregada. Na média, né, no modelo com expectativas racionais, na média os agentes cometem erros, mas na média esses erros de previsão são iguais a zero. Iguais a zero. Em termos médios. Tá? Então os agentes cometem erros? Cometem. Né? Mas na média, esses erros se cancelam com os acertos. Né? Então, na média, esses erros são nulos, são iguais a zero. Aqui eu substituí M por ME, tal como eu fiz lá com P, substituí por PE. Aqui eu substituo M por ME, Y estrela por Y estrela E, mais um erro de produto, tá? Um desvio do produto, e aí a gente tem isso aqui. Aqui a gente tem desvio do produto, aqui o PIB potencial esperado,
PIB potencial esperado aqui também, né? PE, aqui o ME, né? E aí a gente tem isso aqui, os agentes formam expectativas PE com base na previsão de preço da equação 8, aqui. Troquei P por PE aqui, tá? E aqui, simplificando, a gente tem PE igual a ME, mais V, mais o PIB potencial esperado. E as soluções para equilíbrio de preço-produto são essas aqui. Produto e preço. Aqui o desvio de previsão o εm, que é o erro da previsão da oferta de moeda, e o erro da previsão do PIB potencial. Então, examinando essas duas equações, a gente vai ver o seguinte: com expectativas racionais, um aumento antecipado da oferta de moeda não tem nenhum efeito sobre o produto. Por quê? Isso aqui é igual a zero. Se for antecipado, o erro é zero. Aqui vai ser zero, aqui é zero. Tá? Então, o PIB é igual ao PIB esperado potencial. Tá? E aqui também, se isso aqui for zero, o preço vai ser igual a ME mais V mais Y estrela E. Então, também não tem efeito. Mudanças esperadas. Né? Não tem nenhum efeito sobre o produto. Só que o aumento não antecipado da oferta de moeda aumenta o produto em 1 sobre 1 mais lambda, que é esse valor aqui. 1 sobre 1 mais lambda, que vai ser afetado, né, por um erro na previsão do produto, e 1 sobre 1 mais lambda, que vai afetar aqui o erro, vai ser ponderado pelo erro da oferta de moeda, desvio da oferta de moeda. Né? Então aqui é aumento não antecipado. Enfoque de equilíbrio com expectativas acionais, evidência empírica. Queremos saber se o crescimento monetário antecipado aumenta o produto, como prevê o modelo tradicional de oferta agregada e demanda agregada. Ou se não há nenhum efeito, conforme sugerido pelos modelos de expectativas acionais. Vamos ver. Duas etapas. Primeiro, estimar o crescimento monetário antecipado. Fazer uma estimativa do crescimento monetário. E comparar com as mudanças no produto. Aqui o crescimento de M2, que é M2, vocês vão ver isso é economia monetária, né? M2 é um agregado monetário. Tá? É uma oferta de moeda. Né? É um indicador de oferta de moeda. Então, o crescimento de M2 efetivo antecipado e não antecipado. Aqui a gente tem o antecipado, tá? Aqui o efetivo, né? E aqui a linha cinza, o não antecipado. O antecipado é essa linha preta. Essa linha aqui embaixo é não antecipada, essa linha cinza. E o verde é o efetivo. Repara que está bem colado aqui, correlação muito alta entre o efetivo e o antecipado. Crescimento trimestral de M2 de 1960 a 2005 em verde. A taxa de crescimento efetivo é dividida em crescimento antecipado, em preto, e não antecipado em cinza. Antecipado em preto e não antecipado em cinza. O crescimento monetário antecipado é uma previsão estatística baseada nos quatro trimestres anteriores de crescimento monetário. O crescimento não antecipado é a diferença entre o que foi previsto e o crescimento que realmente ocorreu. Aqui o crescimento monetário esperado é o crescimento do produto. Tá? É a figura 2. Crescimento monetário esperado, está aqui, nesse eixo das ordenadas, aqui, o eixo X, né? E aqui no eixo Y, o crescimento do produto. Abscissas aqui, crescimento monetário esperado, e ordenadas aqui, crescimento do produto. Tá? Então a gente vai ter o crescimento monetário antecipado não explica de nenhuma forma todo o crescimento do produto. Há uma relação positiva forte entre crescimento monetário antecipado e crescimento do produto. Está aqui a relação positiva, né? A reta aqui está mostrando isso. Uma relação positiva forte entre o crescimento monetário esperado e o crescimento do produto. E aqui uma regressão, né?
A evidência estatística não dá muito respaldo a uma interpretação estrita do modelo com expectativas racionais, né? Então, a evidência estatística não corresponde totalmente, não confirma totalmente a interpretação do modelo com expectativas racionais. Passeio aleatório do PIB. A demanda agregada é importante ou tudo se aplica à oferta agregada? Vamos lá. No modelo ortodoxo, o ciclo econômico é apresentado como flutuações do PIB em torno de uma reta de tendência suave. Então, no modelo ortodoxo, o ciclo econômico ele é decorrente de flutuações ao redor do PIB, né? E esse PIB tem uma reta de tendência, uma tendência suave. Então, são flutuações em torno de uma tendência suave. Essas flutuações duram de poucos trimestres a vários anos. Presume-se que os choques de demanda agregada, né, no modelo ortodoxo, sejam a causa principal dessas flutuações transitórias. Tá? Então, no modelo tradicional, os choques de demanda agregada são, por suposto, a causa principal, as causas principais, no caso, dessas flutuações transitórias, né, passageiras. Charles Nelson e Charles Plosser, eles sugeriram que a tendência não é tão suave. Na verdade, ela é sujeita a choques grandes e frequentes que geram um efeito permanente sobre o nível do PIB. Então, essa tendência não é tão suave e podem existir choques grandes e frequentes, então não são choques esporádicos, são choques frequentes, e esses choques exercem sim um efeito permanente sobre o nível do PIB. Está aqui, que é o ciclo econômico. A tendência está aqui, em preto, e aqui a gente tem vales, né, picos, aqui um pico, depois uma recessão, uma recuperação, pico, recessão, recuperação, pico menor, recessão, vai para o vale, recuperação, atinge um pico mais alto, e a tendência está aqui. Então as flutuações não são pequenas no ciclo econômico. Aqui duas representações equivalentes de tendência e choque. Supondo que a tendência de Y possa ser representada por uma tendência temporal literal, que é aqui, que é esse beta T, né? Supondo isso aqui, a gente tem o Y aumenta em beta a cada período temporal. Então a tendência aqui, a cada T, à medida que o tempo passa, o Y vai aumentando nessa magnitude beta. Subtraindo YT-1, que é o PIB do período anterior, por beta T-1 de cada lado da equação anterior, então vou diminuir aqui YT-1 e aqui também alfa mais beta T-1. Tá? Então a gente vai ter aqui, né, Y igual a YT-1 mais beta, e o delta YT, que é YT menos YT-1, é igual a beta. A variação do PIB é igual a beta. Delta YT é YT menos YT-1. É o PIB desse período menos o PIB do período anterior. É o delta YT, a variação do PIB. Vamos adicionar um choque de produto, que é o T, que é um desvio, um choque, né, um distúrbio, na equação 14, que é essa equação aqui. Cadê a equação 14? Essa aqui. Vou dar um choque nela. Aí peraí. Tem um choque aqui. Então botei o UT aqui. E agora eu vou chegar fazendo a mesma coisa, o delta YT, aplicando delta, né? Vai ser beta mais o T menos o T-1. Se eu apliquei uma variação aqui, eu tenho que variar também o erro, variar o T menos o T-1. O T, que é o choque de hoje, menos o choque de ontem, choque anterior. E aí eu vou fazer isso aqui, YT igual a YT-1, mais beta, mais o T. Adicionando o choque à equação 16. Aqui eu adicionei o choque à equação 14, agora eu estou adicionando o choque à equação 16, que é essa aqui. Tá? Botar mais o T aqui. Mais o T. Então vou ter isso aqui. YT vai ser essa série de choques.
o T, mais o T menos 1, mais o T menos 2, mais o zero. Tem uma série de choques. Pela equação 17, que é essa aqui, tá? Aqui de cima, o efeito de choques dura um período. Quer dizer, os choques da mudança em y se revertem depois de um período. Só que uma variável que se comporta assim, que pode se tornar estacionária, quando você tira a tendência, é uma tendência estacionária. Então, quando você retira a tendência, essa variável ela se torna estacionária. Ela se torna com média zero e com variância zero também ao longo do tempo. Então, ela não varia e a média dela é igual a zero. Já a equação 18, que é essa aqui, tá? Essa equação aqui é 18, o efeito de um choque sobre o nível de y é permanente, ou seja, os choques de y vão se acumulando. Aqui você tem uma série de choques. Então você tem uma diferença estacionária. Quer dizer, a variável pode se tornar estacionária pela diferença. Você vai tirando a diferença dela, derivando a série. Então você tem que derivar, tirando a diferença, as diferenças dela, para tornar a série estacionária. Tá? Se o PIB melhor descrito pela equação 17 ou 18, essa é uma questão importante. Só que, de acordo com o modelo oferta agregada e demanda agregada, os ciclos econômicos causados por flutuações de demanda agregada são relativamente curtos, que é uma questão de poucos trimestres, ou no máximo alguns anos. Tá? Então, os ciclos, quando são causados por flutuações da demanda agregada, eles são curtos. O modelo tradicional de oferta agregada e demanda agregada. Por outro lado, choques de oferta agregada podem ser permanentes se forem derivados de melhorias permanentes na produtividade. Então, os choques de oferta, eles podem se manter ao longo de vários períodos, quando eles são decorrentes de melhorias permanentes na produtividade. Nelson e Plosser, eles mostraram que o PIB inclui choques tanto transitórios quanto permanentes, tanto de demanda agregada quanto de oferta agregada. Só que o processo do PIB, ele é mais influenciado, dominado por choques permanentes. Então, os choques permanentes decorrentes da produtividade são mais importantes para o crescimento do PIB. Crescimento sustentado e de longo prazo. A figura seguinte mostra a importância dos choques permanentes. A linha preta é o PIB real dos Estados Unidos desde 47. A linha verde é a tendência do PIB estimado de 47 a 72 e é projetado. Então aqui, ó, o PIB projetado, tá? A linha verde, e aqui o PIB efetivo. Tá? Então, a linha verde é a tendência do PIB, tá? E a linha preta é o PIB real. Então, repara que ele seguiu próximo da tendência, né? Uma diferença aqui, tá? E ali a gente vai ver que o lado que cobre anos anteriores a 73, está aqui, ó, 73 está aqui, né? Essa linha vertical é 73. Antes de 73 você tinha o PIB efetivo colado com o PIB projetado. Aí aqui você teve um problema em 73. Qual foi esse problema? Em 73 a gente teve o choque de petróleo, choque de insumos. O insumo petróleo, né, que é um insumo básico para plástico, para gasolina, para um monte de coisa, o insumo petróleo subiu muito de preço no mercado internacional. Tá? Então, alguma coisa mudou o produto permanentemente para baixo, que foi o choque do petróleo em 73. É difícil considerar que o hiato entre o produto e a tendência projetada do lado direito da figura represente as ações da demanda agregada. Não foi demanda agregada aqui. Esse hiato aqui, que se ampliou, que se distanciou, não foi decorrente da demanda agregada, foi alguma coisa relacionada à oferta agregada. Então, a ideia de choques com impacto duradouro são importantes para a economia, que hoje é uma ideia amplamente aceita. Já a dedução, a inferência de que a demanda agregada é relativamente sem importância,
aí ela é controversa, essa inferência, essa conclusão. A demanda agregada não é sem importância, só que ainda hoje há uma discussão se a demanda agregada é relativamente sem importância para o crescimento de longo prazo ou não. Um ponto de vista alternativo é que os choques de oferta agregada grandes e relativamente permanentes ocorrem só em ocasiões raras, como aconteceu a crise do petróleo em 73 e também o aumento de gastos com os veteranos do Vietnã também que voltaram nos anos 70 e pressionaram os gastos públicos nos Estados Unidos. Então, gasto público e produtividade. O choque do petróleo afetou a produtividade e o gasto público também afetou a situação econômica dos Estados Unidos. Para Pierre Perron, enquanto houver quebras permanentes ocasionais na tendência, em subperíodos de décadas, a economia tem flutuações de curto prazo importantes em torno da tendência. Tá? Então, enquanto existem quebras permanentes ocasionais na tendência, a economia tem flutuações de curto prazo importantes em torno da tendência. Aqui, sem a quebra. Depois foi projetado menos a quebra. Aqui. Aqui o PIB projetado sem a quebra e aqui com a quebra. A formação de expectativas, aqui o exemplo visual, desempenha um papel muito importante na derivação da curva de oferta agregada, com informação imperfeita. A equação 16 pode ser derivada algebricamente usando teoria estatística, tal como foi visto. Só que apresentamos aqui um enfoque mais visual. A figura a seguir mostra três relações possíveis entre o PI, que é o nível de preço, e o prognóstico racional, a expectativa racional, que é a esperança, o preço esperado, o EP. Suponha que o valor de P não contenha nenhuma informação sobre preços. Conforme mostrado na reta horizontal cinza, uma pessoa racional faria um prognóstico de P independentemente do valor de PI. Esse é o caso que beta é igual a zero. Se todos os movimentos de PI se devessem a movimentos de P, o melhor prognóstico seria uma reta preta de 45 graus. É o caso em que beta é igual a 1. Tá? Com informação imperfeita, como está em verde, o prognóstico ótimo fica entre os casos de nenhuma informação e de informação perfeita. Zero informação e informação perfeita. Está aqui, informação parcial, que é essa reta verde. Aqui nenhuma informação, que é uma reta horizontal, informação perfeita, reta de 45. A informação parcial, né, que é imperfeita, fica nessa reta verde. Teoria do ciclo econômico real afirma que flutuações do produto e do emprego são resultado de muitos choques reais que atingem econômico e os mercados vão se ajustando rapidamente, permanecendo em equilíbrio. Utilizam-se técnicas de calibração ou teoria quantitativa, o que significa que a escolha de um pequeno número de parâmetros que são cruciais para o comportamento dos modelos e a estimação do valor de cada parâmetro a partir de estudos microeconômicos, ao invés de partir dos próprios dados macroeconômicos. Na econometria tradicional, a gente pega os dados macroeconômicos e estima os parâmetros. Tá? Nesses modelos de calibração, modelos de simulação, aí você pega os estudos microeconômicos para estimar os parâmetros e vão calibrando esses parâmetros, vão inserindo no modelo e vão calibrando, vão ajustando esses parâmetros, simulando, né, e colocando esses parâmetros no modelo. Tá? São técnicas de calibração ou teoria quantitativa. São modelos de otimização. Um modelo simples de ciclo econômico real. A cada período, a empresa representativa compra trabalho, L, T, e usa esse trabalho para produzir o produto YT de acordo com a função de produção YT. Aqui o AT. AT é o produto marginal do trabalho. Tá? As mudanças no produto marginal do trabalho são a fonte de choques reais desse modelo. O produto marginal do trabalho é a produtividade do trabalho. Tá? Então, as mudanças da produtividade marginal do trabalho são o que geram choques reais nesse modelo, que transformam, modificam, alteram o produto. Aqui a gente tem o trabalhador tem
L horas disponíveis para vender a cada período. O lazer do trabalhador é L barra horas menos o tempo que ele vende o seu trabalho. L barra menos LT. A cada período o trabalhador recebe a utilidade do lazer e do consumo. Então ele recebe, o trabalhador, ele deriva a utilidade nas horas de lazer e consumindo. Ele precisa de renda para consumir e precisa de períodos de lazer sem trabalhar para desfrutar do lazer. Tá? Então ele tem isso aqui. A utilidade dele é consumo e o lazer, né? L barra horas menos o tempo que ele vende, menos o tempo que ele trabalha. L barra menos o tempo que ele trabalha. Tá? E WT aqui é o salário real, que é ponderado pelas horas que ele trabalha. Ele vai trabalhar e vai receber o WT, que é o salário real. E do outro lado ele vai consumir o valor desse salário que ele recebe. As utilidades marginal do consumo e lazer são a derivada, né? Você tira a derivada aqui. A utilidade marginal do consumo e a utilidade marginal do lazer. Beta UT, L barra menos LT. E MU consumo, utilidade marginal do consumo, é aqui gama UT sobre CT. Iguala o dilema entre o lazer e o consumo, você iguala aqui e vai ter isso aqui. As horas ao lazer e beta CT gama WT. Se o trabalhador reduz o lazer em 1 hora, se ele deixa de ficar 1 hora em lazer, ele vai ter mais salário, porque ele ganha 1 hora mais de salário. E isso ele vai acrescentar WT sobre WT mais 1 horas de lazer no período seguinte. Tá? Então, se ele ganha mais hoje, ele pode trabalhar menos amanhã e dedicar mais horas ao lazer no período seguinte. A ideia de substituição intertemporal, né, de trabalho que a gente viu antes. Um modelo simples de ciclo econômico real, igualar os valores das utilidades marginais do lazer presente e do lazer futuro, usando as equações 22 e 24 da equação 25, essas duas equações, 22 e 24, 22 aqui, MU consumo, e 24, que é essa equação aqui, na equação 25, que é essa aqui. Né? E aí a gente tem a substituição intertemporal de lazer do trabalhador, que é como ele decide trabalhar mais ou ter mais lazer, trabalhando menos, ao longo de vários períodos. Né? Essa é a equação 26. Substituição intertemporal de lazer do trabalhador. Supondo o salário constante, que é o W estrela, nesse caso, consumo e oferta de trabalho seriam também constantes ao longo do tempo, C estrela e o L estrela. Da equação 21, deve valer que C estrela, que é o consumo ideal, é igual ao salário ideal, vezes o tempo de trabalho ideal. Então está aqui o L estrela, o tempo de trabalho ideal. Ótimo, né? Combinando isso com o dilema de consumo-lazer da equação 24, que é essa aqui, dilema de consumo-lazer, que é essa equação aqui, a gente tem isso aqui. A resposta de longo prazo do trabalho em relação ao salário é zero. Tá? Então, a resposta de longo prazo da oferta de trabalho em relação ao salário é zero. Considerando o efeito de substituição intertemporal do trabalho como mecanismo de propagação, e supondo que haja um choque tecnológico transitório no período T, e aí o produto marginal do trabalho vai aumentar, né, por causa desse choque tecnológico. Sabendo que o salário é igual ao produto marginal do trabalho, o salário vai aumentar com o aumento da produtividade. Aumentando a produtividade, que é o A, aumenta o salário. Então você vai ter essa mudança no produto. Aumenta a produtividade, aumenta a oferta de trabalho, aumenta o produto. Tá? O mecanismo de propagação é um empurrão adicional para o produto, que é a porcentagem decorrente da aumento da produtividade. E aí o lazer vai diminuir e as pessoas vão trabalhar mais. As horas de lazer representam aproximadamente 3 vezes as horas de trabalho. O aumento percentual do trabalho vai ser 3 aqui, ó, esse 3 aparecendo aqui. Vai ter mais trabalho e menos lazer. E a mudança total do produto vai ser isso aqui. Mais produtividade, mais salário,
mais as pessoas trabalham, mais produto, mais produzem, né? Os parâmetros beta e o gama descrevem aqui, ó, o gama aqui e o beta, tá? Descrevem as preferências dos consumidores e trabalhadores e dos parâmetros que descrevem a função de produção das empresas. Se o beta mais gama estiver próximo de 1, então a substituição intertemporal de lazer será muito forte. E aí você vai ter pequenos choques tecnológicos, né, em choques muito maiores. Tá? Então, se o choque tecnológico pequeno, mas potencial, com potencial para aumentar a produtividade, mesmo pequeno aumento da produtividade pode gerar um aumento de produto muito maior se as pessoas quiserem trabalhar mais, né, e substituírem lazer por trabalho, ficarem menos no lazer e trabalharem mais. Mesmo um pequeno choque de produtividade faz com que o PIB aumente bastante. Já se as pessoas, mesmo com aumento de produtividade, as pessoas não ficarem animadas para trabalharem mais, aí esse mecanismo de propagação vai ter importância menor. Agora, o modelo novo keynesiano de preços nominais rígidos. De acordo com a teoria microeconômica, apenas os preços relativos é que são importantes. As empresas mudarão os preços só quando os benefícios das mudanças de preços superarem os custos, a ideia é lá dos custos de menu. Só que o custo da mudança de preço é com certeza muito pequeno e as oscilações são da ordem de vários por cento do PIB. Tá? Então, o custo da mudança de preços é pequeno, mas as oscilações decorrentes dessa rigidez são altas em termos de PIB. Tá? Então, há indícios de que os benefícios de uma mudança de preço sempre superariam os custos. As empresas teriam a tendência de mudar preços, né? Porque os seus benefícios de ganho de receita seriam maiores do que seus custos. As empresas baseiam suas decisões apenas no benefício privado. Então, é possível que, diante de uma alteração de demanda, cada empresa decidirá manter constante o preço que ela cobra, mesmo que o benefício social da mudança de preço supere o custo social. Tendo muitas empresas pequenas com algum poder de monopólio no próprio mercado, indexando os mercados por I seriam os mercados, né? O Izinho seriam os mercados, a demanda com que se confronta a empresa vai ser essa aqui. PI é o preço cobrado pela empresa, PI é o preço que a empresa aí cobra, P é o nível geral de preço, é o IPCA, é o GPDI, é o índice de preço, Epsilon, que é maior que 1, é a elasticidade da demanda, né? E aqui, em termos negativos, IM sobre P é a oferta real de moeda. Supondo que o trabalho seja o único insumo, o produto marginal do trabalho é A, que é a produtividade, e o salário nominal seja W sobre A, e o preço da empresa. E aqui o epsilon menos 1. 31, 32, aqui foi ponderado aqui, né? O monopolista fixa seu preço como uma margem sobre custos. Essa margem, né, o custo marginal é W sobre A, o custo da empresa principal é salário, né? O custo marginal é o salário sobre a produtividade, W sobre A, tá? E aqui é o markup, é uma margem sobre os custos. O monopolista fixa seu preço com uma margem sobre os custos, tá? Então, PI menos o W sobre A vezes o produto. O lucro nominal, que é preço menos os custos. Receita vezes PI. PI vezes YI é a receita. PI vezes YI é a receita. Menos o custo também, W sobre A, vezes o Y, que é a receita, que são os custos. Então, lucro, receita menos custos é o lucro da empresa. PI vezes YI menos WA vezes YI. Conforme o modelo neoclássico, se a oferta de moeda aumentar, os preços, salários e lucros vão aumentar também. Já os lucros reais, eles ficam inalterados, por causa da variação de preços. Supondo que a empresa realize um pequeno gasto, chamado custo de menu,
Caso decida aumentar seu preço, cada empresa vai comparar o custo de manutenção do seu preço agora, que é baixo demais, com o aumento potencial do lucro se ela aumentar o preço. É uma análise de custo-benefício. Ela vai comparar o custo de manutenção do seu preço, que agora ficou baixo, com o aumento potencial do lucro se ela aumentar o preço. O Menkyo ele mostrou que o lucro potencial pode ser muito pequeno quando existem duas condições. Primeiro, se o desvio entre o preço ótimo e o preço existente for pequeno, a oportunidade de lucro é muito pequena. Então, se a empresa não vislumbrar um lucro pequeno em aumentar o seu preço, tá? Então, né, o lucro potencial pode ser muito pequeno. Se a elasticidade da demanda da empresa for baixa, né, o lucro é relativamente menos sensível. Né? E aí o lucro vai ser menos sensível a manter o preço exatamente no valor correto. Então a empresa tem espaço aí para aumentar preço. A figura a seguir mostra as perdas de lucros medidas como percentual do produto ótimo sobre o eixo vertical e desvio percentual do preço em relação ao preço ótimo no eixo horizontal. A linha preta mostra as perdas de lucro para uma empresa modestamente monopolista. Aqui essa é a figura do avanço de Menkyo. Né? Aqui é a perda de lucro do produto ótimo, nessa linha, nesse eixo aqui vertical, e o preço, o percentual de desvio do preço ótimo, que é o preço da empresa. Tá? Em verde, cadê? Não, em preto, as perdas de lucros para uma empresa modestamente monopolista. E aqui, em verde, né? Aqui em verde, peraí. Aqui em verde, e em preto, ela é modestamente monopolista. Tá? E o desvio percentual do preço em relação ao preço ótimo no eixo horizontal. O que está mostrando aqui é que esse avanço novo keynesiano é a hipótese que as empresas se defrontam com uma curva de demanda negativamente inclinada. Então, o custo de menu pequeno pode ser maior do que as mudanças no lucro potencial. Tá? Então, mesmo a empresa tendo um custo de menu pequeno, né, esse custo de menu pode impactar nas mudanças do lucro potencial. Agora, juntando tudo para finalizar a apresentação, as teorias apresentadas por teóricos do equilíbrio por novos keynesianos, têm um apelo inegável, mas a relevância empírica dessas teorias é menos clara. Muitos defensores da teoria do ciclo econômico real reconhecem agora a importância dos preços rígidos. O pessoal lá, ortodoxo da teoria do ciclo econômico real, do Real Business Cycles, reconhecem agora a importância dos preços rígidos. Começou a haver uma convergência parcial entre as teorias do ciclo econômico real e as teorias novos keynesianas. Um novo conjunto de modelos de equilíbrio geral dinâmico estocástico, que é DSGE, que chama-se Dynamic Stochastic General Equilibrium, foi desenvolvido. Esses modelos de DSGE são os modelos mais avançados aí, que foram desenvolvidos mais recentemente na macroeconomia. Os modelos tomam os modelos de ciclo econômico real e acrescentam preços rígidos, enquanto tem expectativas racionais, e às vezes obtém resultados keynesianos, quer dizer, combinam soluções novo clássicas com soluções novo keynesianas. Aqui o resumo, tá? O resumo, as teorias modernas enfatizam a consistência das teorias macro e micro. O enfoque das expectativas racionais enfatiza a consistência das expectativas da população sobre o comportamento da economia. As previsões racionais sugerem que a política monetária antecipada seja neutra mesmo no curto prazo. O enfoque de informação imperfeita explicará uma curva de oferta agregada positivamente inclinada de curto prazo, em que o dilema entre produto e inflação não pode ser explorado por meio da política monetária antecipada. O modelo de passeio aleatório do produto sugere que flutuações econômicas sejam altamente persistentes, então não se devem às mudanças na demanda agregada. E o pessoal do ciclo econômico real constrói um modelo de uma economia dinâmica em que os choques reais se propagam. Esses modelos minimizam o papel do setor monetário, a ideia da política monetária inócua. E os modelos novos keynesianos, eles tentam reintegrar
a demanda agregada no debate, especialmente com a ideia de preços rígidos, custos de menu e fundamentos microeconômicos baseados em informação imperfeita, que são fundamentos microeconômicos sólidos. Aqui tem as questões, tá, para responderem, né? E aí terminamos a nossa videoaula. Obrigado aí por